Chega mais, que o Band Cidade está no ar com as notícias da região. Hoje é quinta-feira, 25 de janeiro, mais um dia cinza aqui no Vale do Paraíba. Vamos ver como é que está Taubaté agora? Temos imagem direto do Alto do Cristo, faz 25 graus por lá. Te faço companhia pela próxima meia hora, também via transmissão ao vivo pela internet. Em São Sebastião, no litoral norte, as chuvas intensas voltaram a causar prejuízos e deixaram moradores desabrigados e desalojados. A situação se repete quase um ano depois da tragédia que deixou mais de 60 mortos por lá. Ontem, a sirene da Defesa Civil tocou pela primeira vez desde a instalação na Vila Açaí, para alertar as pessoas a buscarem abrigo seguro. O repórter Rafael Rodrigues acompanha a situação e atualiza tudo pra gente ao vivo. Oi, Rafa, boa tarde. Como é que está a situação na cidade? Oi, Carol, boa tarde para você, para todos que nos assistem. Agora chove um pouco fraco aqui na região central de São Sebastião, mas chove desde ontem, então um solo muito encharcado. Só para ter uma ideia, Carol, choveu do dia 1º até o dia 24 de janeiro deste mês, o que já era previsto para chover o mês inteiro, ou seja, quase 300 milímetros de chuva, o que representa quase metade do que choveu nas fortes chuvas do dia 19 de fevereiro do ano passado. Inclusive, como você bem ressaltou, ontem, por volta das 8 horas da noite, a sirene tocou pela primeira vez lá na Vila Açaí, alertando os moradores. Vamos acompanhar. Você filmou isso aí? Filmei, A Defesa Civil informa: há risco de deslizamentos nesta área. Atenção, moradores. Dirijam-se para locais seguros e pontos de encontro. Inclusive, Carol, 4 pessoas foram removidas ali da área de risco na Vila Açaí para a escola Henrique Tavares, que fica na Barra do Açaí, bem próximo à Vila Açaí, local onde mais as chuvas de fato têm atingido São Sebastião neste momento. Nas últimas 12 horas foram quase 85 milímetros de chuva. Também outras regiões aqui ficaram castigadas pela chuva, como Ubatuba e Caraguatatuba, que registraram quase 160 milímetros nas últimas 24 horas. Mais cedo, Carol, nós conversamos com o vice-prefeito de São Sebastião, Reinaldinho Moreira, que falou sobre o toque da sirene, a remoção das famílias e o que está sendo realizado na cidade para, é claro, conter aí, esses danos que estão sendo causados pela chuva e como a cidade tem se preparado neste momento. Vamos acompanhar. Tocamos pela primeira vez a sirene de evacuação para que as pessoas pudessem, como forma de prevenção, se deslocar para os abrigos, para que nós pudéssemos analisar aquela região depois do alerta do CEMADEM, que existia uma grande chance de deslocamento de terra naquela região. Como há moradores, nós temos que ter essa preocupação em relação a isso. Não houve muita adesão ainda, é uma adesão que nós estamos aí trabalhando com a educação nos alertas da Defesa Civil, mas agora é importante que as pessoas procurem a Defesa Civil caso precisem, mas nós tivemos aí 2 pontos de deslizamento de terras pequenos, tanto nas Cigarras quanto na Rua Miramar. Tivemos também 2 afundamentos de solo em Maresias e as nossas equipes já estão todas em campo. Então nós temos uma chuva constante, agora deu uma parada. A cidade tem previsão de chuva para os próximos dias, mas a cidade está em segurança. Carol, as forças de segurança seguem trabalhando em todas as cidades do litoral norte, inclusive em Caraguatatuba. A Sabesp informa que as chuvas que caem desde ontem à noite, neste momento, afetam o abastecimento em vários bairros da cidade. Em Caraguatatuba, os bairros da região norte estão com intermitência de abastecimento, ou seja, com dificuldade. São os bairros Massaguaçu, Getuba, Morro do Chocolate, Fazendinha, Santa Rosa, Capricórnio 1, 2 e 3, Parque Imperial, Parque Patrimônio, Portal Fazendinha, Santa Rosa e Verde Mar. Os shows que aconteceriam aqui em São Sebastião, aqui na Rua da Praia do Padre Fábio de Melo e também lá em Boiçucanga, na Costa Sul de São Sebastião, da banda Barões da Pisadinha, foram adiados. Esses shows precisaram ser adiados por conta das fortes chuvas. O show Barões da Pisadinha será realizado no dia 3 de fevereiro e o show do Padre Fábio de Melo será realizado no dia 28 de janeiro. A gente segue acompanhando toda a situação, Carol.
Perfeito, Rafa. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no litoral. E assim como o Rafael Rodrigues falou, ainda no litoral norte, as chuvas provocaram mais estragos. Em Caraguatatuba, a entrada da praia de Tabatinga ficou alagada e outros pontos também registraram alagamento, entre eles na região do Getuba. O volume de água também alagou parte das unidades básicas de saúde do Porto Novo e Casa Branca. 2 famílias nos bairros Martim de Sá e Golfinhos tiveram que sair dos imóveis e foram para casas de parentes. Segundo a Defesa Civil da cidade, foram 155 milímetros em 12 horas. Em Ubatuba, 5 famílias foram para a Escola Municipal Anchieta e 2 foram para a casa de parentes. Por lá, foram 160 milímetros em 24 horas. E ao longo do dia tem mais previsão de chuva na região, os maiores acumulados estão previstos para o litoral norte e as temperaturas também não devem subir muito, como tem sido nos próximos dias. Vamos conferir então aqui na nossa tela. Primeira cidade, litoral norte, né, Ubatuba, olha só, pode ter chuva ao longo de todo o dia na cidade, uma chuva considerável, moderada, e a máxima por lá não deve ultrapassar dos 24 graus. Em Caraguatatuba, também no litoral, mais previsão de chuva para hoje, inclusive pode chover forte, né, com raios, trovões, a máxima por lá um pouquinho mais alta, 25 graus. São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, máxima de 26 graus, também temperaturas amenas aqui no Vale e tem previsão de chuva para essa quinta-feira também, uma chuva mais tranquila. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, máxima chega só aos 20 graus nessa quinta, tem chance de chuva também. Guaratinguetá pode chover um pouquinho mais, previsão aí de chuva moderada, máxima alcançando os 27 graus. Cruzeiro também com máxima de 27 e previsão de chuva fraca ao longo do dia. Agora a previsão do tempo mais detalhada aí em São Sebastião, no litoral norte. Hoje a temperatura não deve ultrapassar dos 23 graus. Pode ter tempestades e olha só hoje pode chover 102 milímetros na cidade, então muitos acumulados aí previstos só para essa quinta-feira, fica o alerta então para os moradores da cidade. A chuva deve continuar nos próximos dias, amanhã tem chance de temporal e no domingo também pode chover forte na cidade, temperaturas aí na casa dos 25, sábado e domingo as temperaturas sobem um pouco mais, devem alcançar os 28 graus. E de novo, por conta das chuvas, o trecho de serra antigo da rodovia dos Tamoios está interditado. É a segunda vez que a concessionária que administra a via adota a medida só nessa semana. A repórter Graziele Gerondi está no trecho de Planalto da rodovia e ao vivo traz mais informações. O Grazi, foi implantada aí alguma operação especial? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Foi sim. A Serra Antiga foi bloqueada, foi interditada temporariamente por conta do alto volume de chuvas desde a noite de ontem. De acordo com as informações da concessionária Tamoios, o volume de chuva acumulado nas últimas 72 horas ultrapassou os 100 milímetros, causando risco de queda de barreiras no trecho. O trânsito, então, está fluindo por meio de uma operação especial pela Serra Nova. Nessa Serra Nova, o trânsito flui através da operação Comboio, Compare e Siga, ora no sentido litoral, ora no sentido São José dos Campos, acompanhada de equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Tamoios. Por determinação das autoridades, não é permitido trafegar pela Serra Nova em ambos os sentidos simultaneamente. A liberação do fluxo para cada sentido ocorre mediante o volume de veículos. As equipes de sinalização estão posicionadas na praça de pedágio de Paraibuna, no trecho de Planalto, sentido litoral, e também no trevo próximo aos túneis de subida para a Serra Nova, no sentido São José dos Campos. E a gente lembra, Carol, que na última terça-feira a Serra Antiga também foi bloqueada devido a esse alto volume de chuvas, viu? Tá certo, Grazi. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você. Ainda falando sobre as chuvas intensas que atingem a nossa região, em São José dos Campos, a Defesa Civil também tem instalado estações meteorológicas e sirenes em áreas de risco de deslizamento. Equipamentos conectados com o Centro de Segurança e Tecnologia da cidade para acompanhar a situação em tempo real e alertar os moradores.
Essa área no Rio Comprido, que hoje não tem casas, foi palco de uma tragédia em janeiro de 2011. Na época, um deslizamento de terra matou 5 pessoas e deixou 2 feridas. Dezenas ficaram desabrigadas. Dona Maria se mudou para o local há 5 anos e, mesmo sabendo da tragédia, não tem medo do que pode voltar a acontecer. Eu não fiquei preocupada não, porque eu olhei para cima e vi que já desceu o que tinha que ter descido. Mas o passado e outros casos deixaram lições e o risco ainda existe, tanto de deslizamento quanto de inundações. Por esse motivo, foram instaladas estações meteorológicas, que têm como objetivo captar informações do tempo para evitar problemas. Em toda a cidade, foram 35 equipamentos. Bem agregada, né, com uma série de informações, né? Então, o que vai servir de parâmetro para a Defesa Civil, fazer o monitoramento em tempo real. Ela é interligada ao nosso Centro de Segurança e Inteligência, onde nós temos, então, tanto o web, né, na parte de computação para acompanhamento, também em aplicativos via celulares. Elas funcionam com placa solar, possuem um pluviômetro e sirenes, que poderão ser acionadas caso a população precise ser desalojada. Além disso, também vai ser implantado o envio de mensagens via SMS e um aplicativo. Temos também direcionamento de vento, medição de rajadas de vento, né, também que pode acontecer nas tempestades aí das rajadas, umidade relativa do ar, né, temperatura, pressão atmosférica e também até mesmo a temperatura local. Essa comunidade então vai estar treinada, capacitada para que no momento de adversidade saber o que fazer também e recebendo os alertas, né, então recebendo os alertas já tomar medidas preventivas, né, como por exemplo rota de fuga, ponto de encontro, até abrigamento provisório se for necessário. Depois que os equipamentos foram instalados, a Defesa Civil realiza agora reuniões nas 16 comunidades que receberam as estações. Nos encontros como esse, eles orientam e treinam a população para saber como agir em casos de riscos devido às chuvas. Vamos discutir mais a questão do risco, discutir mais a questão de como fazer para preservar vidas. Uma dessas reuniões aconteceu no Buquirinha, que já registrou alagamentos e deslizamentos. Apesar do bairro não registrar mortes devido às chuvas, o medo entre a população existe. A gente conhece, né, a geografia do local, sabe até alguns pontos críticos, né, que realmente nas chuvas, né, vem a água, né, escorrer dos morros, né, então, e até algumas construções, né, que as pessoas com pouco conhecimento acabam fazendo nas encostas, né. Quando esse período de muita chuva, sempre a gente fica meio apreensivo, né? Para eles, as orientações da Defesa Civil vão ser importantes para que a população saiba o que fazer e, assim, vidas sejam preservadas. É muita segurança para a gente, porque até então a gente só vê nos casos de tragédia, né? E muitas vezes a gente não sabe como acessar, como ir até a Defesa Civil, né? Porque a gente não tem noção. Então é um trabalho importante. Prevenção é fundamental, né? Um acidente resultou em morte na rodovia Presidente Dutra nessa manhã. Segundo a concessionária que administra a via, foi uma colisão lateral entre um caminhão e uma motocicleta por volta das 7 horas no quilômetro 140 em São José dos Campos, na pista sentido São Paulo. O homem que conduzia a moto caiu e morreu no local. O trânsito ficou parcialmente interditado por um período, o que gerou congestionamento até Caçapava. Primeira pausa no Band Cidade, eu volto em instantes com mais notícias para você. Fique com a gente. Moradores do Secap em Guaratinguetá estão preocupados com a situação do PEV, o ponto de entrega voluntária do bairro. O local tem o objetivo de receber resíduos como entulho e restos de poda de árvore, mas atualmente tem sido usado por parte da população para o descarte de outros materiais, se tornando praticamente um lixão a céu aberto. O que deveria ser um PEV, ponto de entrega voluntária, com uma estrutura organizada para o descarte de resíduos e entulhos, virou um verdadeiro lixão a céu aberto no Secap em Guaratinguetá. Essa montanha de lixo acumulado tem tirado o sossego dos moradores do bairro. Desde que foi instalado aqui, né, esse PEV, então a gente teve um agravamento do problema, porque a gente já tinha assim, várias regiões com um pouco de mato, né, as pessoas acabam jogando lixo.
Aí parece que oficializou o PEV nessa região porque fica um pouco esquecida, né? Então aumenta assim, a quantidade de mosquito, de insetos. Ninguém que está aguentando mais esse fedor, o cheiro insuportável aqui. E a turma aqui não vão correr atrás como se ninguém resolve nada. Com o lixo exposto e acumulado, animais começaram a aparecer na casa dos moradores. Rato, mosca, dentro de casa. E nunca teve isso. Isso aqui era para ser um campo de futebol e não um lixão. Rato, era uma coisa de louco. Eu estava a ficar doida dentro de casa. Porque aqueles camundongos pequenininhos entravam quando a gente estava dentro da casa da gente. E esse lixo a céu aberto tem atrapalhado a qualidade de vida dos moradores da região. Muitos deles desenvolveram problemas respiratórios ou tiveram a saúde agravada. É que frequentemente colocam fogo nas pilhas de lixo. Olha esse vídeo enviado pelos moradores. É possível ver o tamanho da fumaça saindo do PEV. Basta olhar para o chão para notar a presença da fuligem. Esses dias mesmo colocaram fogo, né? A gente não sabe quem é. E o fogo fica muito aqui no bairro. Não dá para lavar roupa, né? E outra coisa, e senhora mesmo de idade, né? Que fica inalando isso. Quem tem problema respiratório, né? No caso, assim, rinite, todas essas ites, né? Aí afloram e as pessoas acabam sofrendo mais. Idosos, crianças, até pet. Meu pet tem problema respiratório, então ele é o primeiro que eu já vejo no sinal de que está afetando a saúde. Isso é uma questão de saúde pública. Durante a nossa gravação, equipes da prefeitura estavam no local com maquinário, mas os moradores contam que isso raramente acontece. Eles temem que essa sujeira possa servir de criadouro para o mosquito da dengue. Essa água que fica poçada ali, o mosquito vem para casa da gente. Já pensou? Então a gente não quer essas coisas para a gente. Eu já tive dengue uma vez. A gente sabe que não vai ter acesso tão rápido à vacina da dengue, né, que está sendo distribuída só numa região do país. Então, a gente pegando um outro tipo de dengue acaba correndo um risco, né, de problemas maiores. Nós pedimos uma entrevista para a Prefeitura de Guaratinguetá, que só nos deu retorno depois da gravação da reportagem, ou seja, nossa equipe não estava mais na cidade. O secretário de Obras, Paulo Barros, gravou com a nossa produção de forma remota. Ele afirma que a situação do PEV é porque o município está sem uma empresa para fazer o transporte dos resíduos e ainda garantiu que a Prefeitura está trabalhando para resolver o problema. Vamos conferir. Tivemos agora no final do ano, estávamos que a empresa ia renovar o contrato conosco, né, um contrato que estava vigorando, esse transporte de material. Não ocorreu essa renovação e estamos naquele processo de nova licitação. Mas está tudo encaminhado, deveremos, na próxima semana ou nesses 15 dias, retomar esse contrato. É uma área grande, infelizmente, assim, ainda tem, né, alguma coisa a ser corrigida. Estamos implantando 3 ecopontos, um já está pronto, o outro em fase final de obra e iniciando um terceiro. Então, com essas áreas funcionando, diminuiremos o volume de volumosos a receber no SECAP e daí readequaremos essa área ou retiraremos, né, como área de descarte. Tomara que o problema seja resolvido o quanto antes, né? 997168021, hora das interações do nosso WhatsApp. Primeira mensagem aqui na nossa tela é da Mariana de Cruzeiro. Boa tarde, estamos ligados no jornal. Adoro acompanhar, pois mostra todo o vale. Valeu, Mariana. Obrigada aí pela sua audiência. Um beijão para você, para todo mundo de Cruzeiro. Bem, agora o Fernando de Taubaté. Boa tarde, Carol. Gosto muito do seu jornal por ser regional e nos deixar sempre bem informados. Essa é a nossa missão, Fernando. Obrigada também aí pela sua participação, viu? Mensagem agora do Luiz, também de Taubaté. Olá, estão lamentáveis os quiosques dos sedes de Taubaté, totalmente abandonados e pichados. Poderiam me ajudar? Mandou um vídeo para a gente ter uma noção melhor de como é que está a situação por lá. Temos a imagem que ele mandou? Temos sim. Olha só, muita pichação. Essa imagem parece ser ali o acesso, né, para o banheiro do local. Realmente, né, marcas aí de muito vandalismo. Situação realmente preocupante, né? Luiz, a Prefeitura de Taubaté nos enviou uma nota dizendo que a Secretaria de Serviços Públicos vai tomar as providências devidas para normalizar a situação no banheiro dos sedes. Tá aí, então, retorno para você, viu?
E na edição de ontem do quadro Seu Bairro no BC, nós mostramos o problema de mato alto e lixo em um terreno do bairro Vista Verde, em São José dos Campos. Na ocasião, a Prefeitura disse que notificou a concessionária de energia EDP para providenciar a manutenção e a limpeza do terreno. Hoje, a EDP também se posicionou e disse que o local já havia sido inspecionado e limpo no início de janeiro. Agora, uma nova ação de limpeza está programada para acontecer até o fim desta semana. Segunda parada no Band Cidade, eu volto já já. Band Cidade está de volta. Em São José dos Campos, a General Motors anunciou 7 bilhões de reais em investimentos logo depois das demissões e da empresa abrir o PDV, Programa de Demissão Voluntária. Para especialistas, anúncio positivo e que mostra a força da indústria automobilística. Já o sindicato da categoria quer que o valor seja detalhado e poderia até reverter as demissões. O investimento faz parte de um novo ciclo para as operações da General Motors no Brasil. A montadora anunciou a aplicação de 7 bilhões de reais até 2028 para acelerar a mobilidade sustentável. Tem uma ligação muito grande, que eu acho, é a questão desse novo pacote do Brasil, de fazer realmente investir 300 bilhões, e uma parte desses 300 bilhões vai ser no parque industrial. De acordo com a GM, o valor vai ser direcionado para a renovação do portfólio de veículos, desenvolvimento de tecnologias inovadoras, evolução das operações e criação de novos negócios. No país, a GM tem 5 fábricas, sendo 3 no estado de São Paulo. O anúncio do investimento acontece pouco tempo depois do desligamento de mais de 1.000 funcionários da empresa no estado. Em dezembro do ano passado, a General Motors abriu um programa de demissão voluntária. Aqui em São José dos Campos, 630 funcionários aderiram, enquanto a meta era 830. Nossa posição é que a empresa não precisaria fazer as demissões naquele momento. Poderia ter usado outras ferramentas, layoff, férias coletivas, licença remunerada. Em outubro de 2023, a GM alegou queda nas vendas e anunciou a demissão de 1.200 trabalhadores da planta de São José dos Campos. Na época, os desligados foram surpreendidos com o aviso de demissão por e-mail e por telegrama. Em novembro, depois de uma determinação da Justiça do Trabalho, a fábrica cancelou os cortes após dias de greve dos funcionários. Dados da FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, mostram que mais de 400.000 emplacamentos foram feitos em dezembro do ano passado no país. Já no estado de São Paulo, no acumulado do ano, comparado com 2022, houve uma variação de 17,23%. Vai gerar também, o investimento vai gerar mais empregos, e o emprego é fundamental, e principalmente nesse tipo de indústria, onde o salário realmente é um pouco mais alto. O Sindicato dos Metalúrgicos pretende convocar uma reunião com a GM para que esses investimentos anunciados sejam detalhados. Clarifique certamente o que é esse investimento, o que são esses 7 bilhões. Vamos também fazer a reivindicação que seja aplicado em São José dos Campos, que possa gerar mais emprego, possa manter os empregos atuais e que possa até recontratar as pessoas que forem desligadas. Esse foi o Band Cidade de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e continue com a programação da Band Vale. 4 da tarde tem Vale Urgente com Cláudio Nicolini e 10 para 7 da noite tem Band Cidade segunda edição com um resumo dos fatos do dia. Agora tem Falando Nisso com Lucas Sanseverino e Águida Queiroz, já estão prontinhos para conversar com a gente. Boa tarde, pessoal. O que vocês prepararam para hoje? Ai, Carol, boa tarde para você, boa tarde, minha amiga. O programa tá tão especial, né? Nossa, vai ser uma delícia. A gente vai falar do Quero Meu Sorriso de Volta. Esse projeto tão bacana que a gente faz junto com a Ortovip, que já tem desde 2012 que a primeira pessoa foi contemplada. E a gente vai ter no programa essa primeira pessoa que foi escolhida e ganhou. Que legal relembrar isso, gente. Adorei. E é muito louco, como o sorriso muda a autoestima de uma pessoa, Faz toda a diferença. Com certeza, é tudo, A pessoa fica mais confiante, mais feliz. Muito bom. Legal, pessoal. Então, ótimo programa para vocês. Beijão. A gente se fala mais amanhã. Um beijo, minha amiga. Ai, tamo animada.